E aí, pessoal, objetivo do centro extensivo noite, tudo beleza? Tá? Então a gente vai ver a nossa última aula dessa semana, nosso último módulo, que é o módulo 5 da frente 2, que é um módulo que vai falar pra gente de continuação lá de problemas de mudança de estado físico, beleza? Tá? Então olha eu de novo com aquela luzona na minha cara, quer dizer que eu tô gravando já para de noite, mas final da tarde, parece que eu tô com sol na minha cabeça, né? Mas tá valendo. Vamos só retomar o assunto do módulo 4, que eu espero que você tenha visto agora há pouco, feito exercícios dele. É um módulo de mudança de estado físico. Então, quando a gente fornece calor para uma substância e ela está lá no seu ponto de fusão ou no ponto de ebulição, ela muda de estado físico. Beleza? Então, vamos lá. Tem uma questão na apostila bem fácil, teórica, só para a gente recordar, para a gente aquecer esse módulo 5, que diz assim: ó, no que diz respeito às grandezas físicas inerentes, tá? Então referentes aos fenômenos térmicos, assinale a alternativa correta. O calor latente é uma propriedade de cada corpo. Já começou ruim. Calor latente é uma propriedade de substância, tá? E varia com o estado físico do corpo. Quer dizer, esse cara muda de acordo com o estado físico. Não está correto, beleza? Tá? Não é essa afirmativa. Vamos ver a 2. 2 não, a B. A capacidade térmica é uma propriedade de cada substância. Já parou por aí. Capacidade térmica, ela é propriedade de um corpo. Calor específico sensível e calor latente são propriedades de substância. Capacidade térmica é propriedade de corpo. Então vamos ver. C. O calor sensível, específico sensível, é uma propriedade de cada substância ou material e varia com o estado físico da substância ou material. Então vamos pegar um caso particular aqui. Calor específico, propriedade de substância. Calor específico da água no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor específico do gelo, tá? Que é a água, mas está no estado sólido, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Então essa é a resposta. Ó. Calor específico é uma propriedade de substância e varia de acordo com o estado físico. Alternativa correta, letra C. Belezinha? Tá? Vamos passar para a próxima aqui. Uma questão já um pouquinho mais sofisticada da São Leopoldo Mandic. Então ele fala assim, ó. Vamos ver lá. Em certas usinas produtoras de etanol, a condensação do etanol no processo de destilação é obtida pela troca de calor com a água corrente de rios próximos. Porém, o uso dessa água aquece o rio, gerando importante impacto ambiental. Uma destilação em pequena escala permite quantificar o aquecimento do rio, utilizando-se um condensador, como mostrado na figura. A destilação produz 10 gramas por minuto de etanol a 28 graus Celsius. Tá? 10 gramas por minuto de etanol. Sabendo-se que nesse condensador entra um fluxo de água constante de meio litro por minuto a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, conclui-se que a temperatura em graus Celsius da água na saída do condensador vale. Então, antes da gente fazer a conta, vamos entender o processo do condensador. O que eu tenho? O vapor de etanol, tá? Vou mostrar aqui então o vapor do etanol, que sai aqui, né? Que passa por essa parte, e aí você resfria sem ter contato, tá? Sem ter contato com esse cara, com a água fria. A água fria que passa por esse vapor faz ele condensar, faz ele liquefazer. Aí ele vai liquefazer e vai começar a pingar, a gente captura ele aqui. Beleza? Tá? Então, o que eu tenho de troca de calor aqui? O condensador, onde entra o vapor de etanol quente, perde calor para a água, então deixa de ser vapor, passa a ser líquido. E esse líquido esfria até a temperatura de 28 graus, que ele deu para nós. E esse cara perdeu calor para alguém, perdeu para a água que entrou aqui. Então a água entrou a 20 e vai sair numa temperatura maior do que 20. Beleza? Então vamos lá. Depois a gente usa esses dados todos aqui embaixo. Então o que eu vou ter? Eu vou fazer as contas para 1 minuto. Tá? Eu tenho massa de água e massa de etanol que entram em 1 minuto. Vou fazer a conta para 1 minuto. Então, em 1 minuto, estão entrando 10 gramas de vapor de etanol a 78 graus Celsius. Como é que eu sei que é 78? Porque ele disse aqui embaixo que a temperatura de ebulição do etanol era 78. Então, ele saía como vapor aqui, ó, logo depois de ter fervido, vamos dizer assim, entrada em ebulição, a 78 graus. Desculpem. Eu tiro o calor desse etanol e eu vou conseguir liquefazer, condensar.
Então o processo 1 é retirar calor desse cara e fazer ele virar líquido. De vapor passa para líquido. A 78 graus Celsius. Ainda não é o que eu quero, porque ele falou para mim que esse etanol sai a 28 graus lá de dentro. Então eu preciso resfriar ainda esse cara. Então eu resfrio até que ele saia em etanol líquido a 28 graus. Então entrou vapor de etanol, tirei calor, virou etanol líquido, tirei calor, resfriou a 28 graus. É o que eu vou ter aqui dentro desse recipiente. Ok? Bom, quanto que eu tirei de calor em cada etapa? A primeira etapa é condensação. Condensação é mudança de estado físico. Então a gente faz o Q mole, que é igual a M vezes L. Só toma cuidado, ó, esse é o primeiro exercício, acho que o único, em que a gente faz uma transformação, uma mudança de estado físico, de condensação, né? Quando eu condenso, eu tiro calor, quando eu congelo, eu tiro calor, e aí o latente que ele me deu aqui, ó, tá? O calor latente de vaporização é 200, eu daria 200 calorias para cada grama de etanol passar de líquido para vapor. Para eu passar de vapor para líquido, eu tenho que tirar 200. Então, por isso que o Q aqui, ó, é 10, que é a massa, vezes menos 200. Tem que tirar calor do cara. Então, no primeiro processo aqui, tá, que é o meu Q1, ficou Q2, né? Apareceu errado aqui, ó. Mas é o meu Q1, é M vezes L, menos 2.000 calorias. Processo 1, menos 2.000 calorias. Eu vou parar isso aqui e vou corrigir esse 1 já. Pronto, ó, corrigido aqui, tá? Era Q1, processo 1, 10 vezes menos 2.000, menos 2.000 calorias. Tiro 2.000 calorias para poder transformar o etanol que estava no vapor em líquido. Mas eu quero resfriar esse cara ainda até 28 graus. Resfriamento, mudança de temperatura, é Q macete. Tá? Então, Q mole, mudança de estado, Q macete, mudança de temperatura. Vou resfriar 10 gramas. Calor específico do etanol está nos dados aqui embaixo, ó. Tá? Calor específico sensível do etanol líquido, 0,4, está aqui. Vezes a variação de temperatura. Final, 28, menos a inicial, que era 78. 28 menos 78 dá menos 50. Então, repara que aqui o meu Q também dá negativo, tá? Quando é resfriamento, o Δθ já vai consertar o sinal do Q. Quando a gente está falando aqui de condensação, a gente tem que pôr negativo aqui para não esquecer que eu estou tirando o calor do cara. Então, para condensar e deixar esse etanol na temperatura de 28, eu tiro 2.200 calorias dele. Tem que retirar 2.200 calorias. Essas 2.200 calorias que eu retirei, foi retirada por alguém. Alguém absorve esse calor, e ao absorver esse calor vai esquentar. Quem é que faz isso? É a água que passa pelo condensador. Lembra que eu falei que eu ia fazer a conta para 1 minuto? Ele falava que a gente tinha meio litro por minuto aqui, ó, de água entrando. Cada litro de água tem 1 quilo. Ué, então meio litro equivale a meio quilo ou 500 gramas, que está marcado aqui. O calor específico da água é 1. Ela entra a 20 graus e vai sair numa temperatura final que eu quero descobrir. Para a água é Q macete, variação de temperatura. Então o Q da água, massa 500 vezes 1 vezes θ menos 20. 500 vezes 1 é 500 mesmo. Ó, professor, por que você não achou o Q da água aqui? Porque eu não conheço a temperatura final, que é exatamente o que eu quero. Porém, o que a gente está fazendo nessa questão? Envolvendo uma mudança de estado físico, é claro, mas o que a gente está fazendo nessa questão? Uma troca de calor. Em trocas de calor, se eu somo a quantidade de calor que um corpo perde com aquela que o outro corpo ganha, lembra, quem perdeu é negativo, quem ganha é positivo, a resposta tem que ser 0. Quando é mudança de estado, eu gosto de numerar, tá? Colocar números aqui, para eu não me perder na mudança de estado. Então eu tenho 2 processos, Q1, Q2. Então Q1 mais Q2 mais o Q da água tem que dar 0. Bom, Q1 é o menos 2.000, Q2 é menos 200, o Q da água, 500 vezes θ menos 20. Em que o θ é a única coisa que eu não conheço na minha expressão. 200 e 2.000, posso somar. Então, menos 2.200 mais 500 vezes θ menos 20 é igual a 0. Ó, esse cara negativo eu vou passar para lá. Então, fica 500 vezes θ menos 20 igual a 2.200. O 500 que estava fazendo vezes, eu poderia fazer multiplicação distributiva. Mas eu acho que fica mais difícil. Eu vou mandar o 500 dividindo. Ué, então θ menos 20 é igual a 2.200 dividido por 500. Você corta 2 zeros, fica 220 dividido por 5. 220 dividido por 5, perdão, 22 dividido por 5, 4,4. θ menos 20 igual a 4,4. Passo 20 somando. θ é igual a 4,4 mais 20, que dá 24,4 graus Celsius. Alternativa D.
por partes, tá? Se você acompanhou o módulo 4, eu tinha falado para você, ó, é legal que você conheça o módulo 4 antes de ver os exercícios do 5. Por quê? A gente tem que ter bem claro essa parte aqui, né? Essa mudança de estado físico que acontece em temperatura específica. E aqui a gente está fazendo uma junção lá do módulo 3. Que junção do módulo 3? Que quando eu tenho corpos com temperaturas diferentes em contato, eles trocam calor até atingir uma temperatura final igual, né? No caso aqui não atinge porque eles não ficam até o final iguais, né? O etanol cai aqui e a água sai pelo outro lado, mas eles trocam calor de tal modo que a soma dos seus calores dá zero, tá? Então, somando o calor da mudança de estado mais da mudança de temperatura, tem que dar zero. A próxima questão tem a mesma pegada dessa, uma questão da FUVEST. Ele fala assim, ó, em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10. Após o equilíbrio térmico, ele quer saber se todo o gelo derreteu e qual é a temperatura de equilíbrio. A gente vai fazer essa questão supondo que todo o gelo derrete. E por que eu vou supor que todo o gelo derrete? Porque eu tenho só 50 gramas, que é bem menos do que 200, a uma temperatura de menos 10, enquanto a temperatura da água ali era 30. Então eu tinha muito mais água e muito mais quente do que o gelo. Então essa quantidade grande de água quente é capaz de derreter, estou supondo isso, todo o gelo. Se isso não for verdadeiro, a nossa resposta daria uma coisa absurda. E aí a gente saberia que estava errado, que a gente teria que mudar. Tá? Essa em particular vai dar certo. Na hora que você for fazer tarefa, se der alguma coisa errada, já grita para mim que a gente resolve juntos no Click Meeting. O que vai acontecer então com essa pedra de gelo? Eu estou imaginando que o gelo todo vai derreter, tá? E vai derreter e vai virar água. Ué, então eu começo assim, ó. Eu tenho 50 gramas de gelo, tá? Esse G devia ter ficado lá em cima, mas 50 gramas de gelo, a uma temperatura de menos 10. Quando eu forneço calor para gelo a menos 10, ele imediatamente derrete? Não. Por quê? O gelo só derrete se tiver a zero. Então, se você fornecer o calor para ele, ele vai chegar em gelo a zero. Agora ele derrete? Agora ele derrete. Então aqui seria a fusão. Vira água a 0 graus Celsius. Eu estou supondo que o gelo todo derreteu e que a temperatura final seja maior do que zero. Tá? Estou imaginando que isso vai acontecer. Falo de novo, se isso não desse certo, nosso resultado daria uma coisa absurda. A gente perceberia isso. Então estou supondo que isso aqui vai aquecer até uma temperatura θ da água, tá? Até uma temperatura θ. Por que eu estou supondo isso também? Porque eu tenho mais opções de resposta assim, ó. Tá? As 3 primeiras opções de resposta falam disso aqui. Da água, o gelo todo derreteu e eu tenho água a uma temperatura θ. De 5 opções, tem 3 que talvez sejam desse jeito. Então vale a pena fazer. Vale a pena arriscar isso. Como que a gente calcula a quantidade de calor que eu dou para aquecer esse gelo aqui? Bom, aquecimento é aqui macete. Então Q1, massa vezes C vezes Δθ. Massa de gelo, 50. Calor específico do gelo, calor específico sensível do gelo, meio. Lembra, eu estou esquentando o gelo. Vezes a variação de temperatura. Só no pedaço 1, 0 menos menos 10. Tá? 0 menos menos 10. Final menos inicial. 50 vezes meio dá 25. Menos com menos a mais. 25 vezes 10, 250. Só para aquecer esse gelo aqui, ó, eu gasto 250 calorias. Ok? Vamos lá. Fusão do gelo, para eu derreter o gelo. Fusão é mudança de estado. Né? Muda o estado, não muda a temperatura. Tá? Coisas que a gente viu no módulo anterior. Ué, então Q igual a M vezes L. Q2, massa 50, latente de fusão, 80 calorias por grama. 50 vezes 80, 4.000. Então vamos lá, eu gastei 4.250 calorias para derreter o gelo. E vou gastar mais uma quantidade até levar ele à água a uma temperatura θ. Variação de temperatura de água, a gente volta no que macete, aquecimento da água. Tá? Então MC Δθ para a água. Q3 vai ser massa 50, Czinho é 1, porque é da água. Δθ, temperatura final menos inicial, no pedaço 3. Então, θ menos 0. θ menos 0 é o próprio θ. Então, fora do parênteses, 50 vezes 1. Dentro do parênteses, θ menos 0 é θ, 50 vezes θ. Isso aqui, ó, é a quantidade de calor que a água vai absorver. A água vai absorver, vai pegar essa quantidade de calor. Na verdade, ela vai... É o gelo que vai absorver essa quantidade de calor. Desculpa, gente. Tá? O gelo absorve isso, derrete, e aí, lógico, essa parcela da água absorve também. Mas é o tanto que o gelo absorve de calor.
Da onde vem esse calor que o gelo absorveu? De alguém que estava mais quente do que ele. Quem estava mais quente do que ele no início do processo? Aquela quantidade de água que estava lá dentro. O gelo estava a menos 10, a água estava a 30. Então a água vai perder calor para essa amostra de gelo. Toma cuidado, ó. Por que eu gosto de numerar esse pedaço aqui? Exatamente para evitar essa confusão. Aqui eu tenho água e aqui eu tenho água também. Mas essa aqui, ó, eu vou chamar de Q3. E essa aqui eu estou chamando de água, que é a água que vem do resfriamento. Beleza? Vamos lá. Essa água que resfriou entrou a 200, a temperatura inicial dela era 30, eu quero saber quanto vale a temperatura final. Vou fazer o que macete, ó, que é igual a MC vezes delta θ, porque é a variação de temperatura. Q da água, 200 vezes 1 vezes θ menos 30. Fora do parênteses, 200 vezes 1 é 200, dentro não tem o que fazer, θ menos 30. Esse é o Q da água que eu estava lá no recipiente, na garrafa térmica, que era quente, beleza? Ué, aqui eu tenho 3 processos. Para essa água que estava lá esperando, sozinha, que não tinha mudado de estado, eu tenho mais um. Se eu somar todos, a minha resposta tem que dar 0. Então, Q1 mais Q2 mais Q3, mais Q da água é igual a 0. Tá vendo como se a gente organizar essa questão aqui, elas são possíveis de fazer, tá? É só não deixar tudo bagunçado. Q1, 250, que é o que eu tenho aqui, mais Q2, 4.000, que é o que eu tenho aqui, mais Q3, 50 vezes θ, em que o θ é a temperatura final, tá? Lembra, essa água que veio do gelo atinge a mesma temperatura que essa que estava quente lá fora esperando, tá? Fora não, né? Dentro do recipiente, mas que não veio do gelo derretido. Então, 250 mais 4.000 mais 50 θ, mais Q da água, 200 vezes θ menos 30. Esses 4 caras somados tem que dar 0. 250 mais 4.000, 4.250. Mais 50 θ, e aqui eu fiz a distributiva. 200 vezes θ, 200 vezes menos 30. 200 vezes menos 30, menos 6.000. Beleza? Quem tem θ eu vou somar. 50 θ mais 200 θ. 250 θ. E quem não tinha θ, eu somaria também, ó. 4.250 menos 6.000. Dá menos 1.750, que eu passei para o outro lado e ficou positivo. Tá? Então, 250 θ mais 1.750 θ. Mando 250 dividindo. 1.750 dividido por 250. Corta um zero com o outro. 175 dividido por 25. Dá um θ de 7 graus. 7 graus, gente, é uma temperatura em que eu só posso ter água líquida. Por que eu só posso ter água líquida? Não tem jeito. A água derrete a 0. O gelo para de aquecer quando chega em 0 graus e vai derreter. Se eu acho uma temperatura final de equilíbrio aqui, que é 7, é porque eu só posso ter água no final. Ué, e era isso que eu supus aqui, ó. Que aqui eu tinha água, uma temperatura θ que eu não conhecia, e essa também. Essa esfriou de 30 para 7. Esse gelo veio vindo menos 10, passou para 0, passou para líquido, passou para água a 7 graus. Então, no final do processo, todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7. Questões de troca de calor com mudança de estado físico, via de regra, são trabalhosas desse tipo. A gente não consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Rápida é assim, a resposta é essa, tenho certeza, vai dar tanto. Não tem como, a gente tem que fazer essa conta mais sofisticada. Belezinha? Vamos lá. Sugiro que você, se já fez a tarefa do módulo 4, resolva essas tarefas do módulo 5, tá? Breve eu disponibilizo esse módulo 6, tá? O link do módulo 6 para vocês semana que vem. Me procura no horário disponibilizado, né? Lá pelo Click Meeting, para a gente fazer as coisas que estão ao vivo. Essa semana, em particular, a gente não viu nada do módulo da frente 1. Por quê? Vamos acabar esse caderno 1, né? Falta um módulo 6 da frente 1 e módulo 6. Módulo 6 da frente 2 da frente 3. A gente retoma a frente 1 a partir da semana que vem. Tá? Então, nessa semana eu dei um gás aí na frente 2, pra gente poder ver se semana que vem a gente acaba o caderno 1 e começa o caderno 2. Beleza? Qualquer coisa, me procurem. Abraço e bons estudos.